Seguindo a linha do último vídeo, o que o governo fez com o nosso dinheiro, parte 1, onde eu trouxe ali um pouco sobre a história monetária mundial até o fim do sistema Bretton Woods. Hoje vamos seguir aí, depois do fim do padrão ouro, até os dias atuais e quem sabe até o futuro. Por que eu sempre falo que governos são, por natureza, inflacionistas? Porque eles têm a ânsia, a necessidade de se manter no poder. Ainda mais no sistema democrático atual, onde os chefes de Estado eles têm mandatos relativamente curtos, pelo menos na maioria dos países, eles precisam ali se reeleger e ou eleger os seus colegas. E como eles fazem isso? Com medidas populares, obras públicas, aumentando o salário, dando auxílio de cá, dando auxílio de lá. Com isso, eles têm o clamor ali e o carinho da população para se perpetuar no poder. Acontece que, para eles fazerem isso, eles precisam de dinheiro. E o dinheiro não nasce em árvore, não nasce no Planalto da Esplanada. Apesar do que muitos acham, o Estado não gera riqueza. Então, ele precisa tomar essa riqueza, por assim dizer, de outras formas. Seja ela por tomando dívida, que quanto mais dívida você toma, mais difícil fica de tomar. Aumentando a carga tributária, que claramente não é nem um pouco popular, e por fim, inflacionando a moeda. Essa sim, pro governo é a melhor, porque de certa forma ali ela é meio escondida. Agora, para a população, é sem dúvida a mais nociva, porque ela destrói o poder de compra da população. É como se fosse um imposto escondido, e ele afeta justamente os mais pobres. O dinheiro, apesar do que muitos pensam, é uma mercadoria como qualquer outra. E o que acontece quando nós temos uma mercadoria em abundância? Ela vai perdendo o seu valor. Nós usamos o termo inflação para se referir à consequência do aumento dos preços dos produtos. Mas, na verdade, é a causa. Quando o governo cria moeda, ele está inflando o volume ali, expandindo a base monetária. Os bens, né, as mercadorias que tomamos, que consumimos, elas não acompanham esse mesmo crescimento. Então, por um lado, nós temos uma abundância de moeda e bens ali, uma oferta escassa. Isso faz com que a moeda ali, ela perca o seu valor com o tempo. Até a extinção do padrão ouro, os governos ficavam de mãos atadas quanto a essa expansão desenfreada, porque existia o lastro em ouro, ou seja, eles só podiam emitir quantidades de moeda iguais referentes à quantidade de reserva que eles tinham em caixa, né? Tinham ali nos bancos centrais. Isso ali limitava essa expansão. Mas com o fim do sistema Bretton Woods em 1971, a coisa meio que degringolou. E eu quero trazer algumas imagens, alguns gráficos aí para mostrar isso para vocês. Vamos para a tela. O primeiro gráfico que temos aqui é a dívida do governo americano. Podemos ver aqui desde 1939, a dívida ela era saudável ali, ela crescia, ela era regular, né, de forma estável. E depois de 1971, depois do fim do Bretton Woods, foi-se embora o boi com a corda e a dívida degringolou, né, ela cresceu de forma exponencial. Aqui os dados até 2019, mas se a gente pegar um mais recente, até o terceiro trimestre de 2021, a dívida atual ali do governo está em mais de 28 trilhões de dólares. Obviamente que tivemos um salto expressivo, né, no início da pandemia, que o governo precisou gastar mais ali para acudir a população, mas mesmo assim é uma dívida expressiva. O segundo gráfico é a dívida bruta em relação ao PIB, né, para nós termos uma noção de grandeza. Desde 1939, se a gente pegar aqui, era em média 50% do PIB, deu um salto ali estrondoso na época da Segunda Guerra, porque o governo americano entrou na guerra ali, precisou financiar suas tropas, né, armamento e tudo mais, e saltou para 120%, quase aproximadamente. Depois foi controlando, tivemos um bom decaimento ali até 30%, e depois do fim do acordo foi-se embora também. Para um gráfico mais atual aqui, nós temos, chegou ali no auge da pandemia também em 2020, no segundo trimestre de 2020, que vai ali em linha com o gráfico da dívida federal, chegou a 135% do PIB. Agora deu uma caidinha, mas mesmo assim é mais de 120%. O que isso quer dizer? Que se pegar toda a riqueza que o país, os Estados Unidos no caso, gera no ano, ele não é suficiente
para pagar o que ele deve, para pagar os seus débitos. É claro que assim, as dívidas que ele tem não vencem ali no presente, né? Elas têm vários anos de vencimento. Mas mesmo assim, dá a ideia da grandeza do que é isso, tá? Aqui outro gráfico, talvez o mais doído, que é a inflação acumulada. E aqui eu falo como indicador de preço, tá? Usando justamente o indicador oficial dos Estados Unidos, que é o CPI, né? O índice de preços ao consumidor. Desde 1947, tinha ali uma inflaçãozinha controladinha, saudável, normal, e depois explodiu também, desandou e subiu. Também em linha com isso, nós temos aqui preços de eletricidade e alimentação. Da mesma forma, nós vimos ali um comportamento similar. Elas eram ali meio flat, né? Um preço saudável, crescimento normalizado. Depois, 71, explodiu. Foi embora. E por fim, a renda da população 1% mais rica e os 90% mais pobre. Os normais, né? Tem muito monetarista moderno e defensor do desenvolvimentismo que diz que expansão da base monetária não cria inflação. Então nós vamos ver aqui, né? Até 1971, a população ali, 90% mais pobre, tinha sua renda crescendo ali de forma bastante interessante, enquanto a população mais rica se mantinha ali no crescimento normal, né? Baixo. Ao fim do Bretton Woods, a situação se inverteu. A população mais rica, né, 1%, disparou e sua renda cresceu de forma estrondosa, enquanto os mais pobres tiveram ali um fretamento ali do crescimento e até uma redução da sua renda. E isso se dá pelo efeito Cantillon. A teoria diz que quando você tem uma injeção de dinheiro na economia, ela não se dá, né, ela não tem uma distribuição por igual. Inclusive, Friedrich Hayek, né, um dos grandes pensadores liberais, ele fez até uma comparação quando você derruba ali mel e um pires, né? No centro do pires ele fica concentrado e depois ele vai se espalhando. Então, quando você coloca dinheiro na economia, primeiro, poucas pessoas, as mais ricas inclusive, têm acesso a esse dinheiro. Ou seja, o Estado, claro, as grandes instituições financeiras e os bancos ali, que normalmente são credores do governo, recebem esse dinheiro, depois as grandes empresas amigas do rei, depois as médias e por fim o pobre. Então, até que ocorra essa distribuição entre todo mundo, né, até que o dinheiro entre em toda a economia ali e todos tenham acesso, aí sim você teve um aumento dos preços e quem recebeu por último, que é os mais pobres, eles vão pagar mais caro no bem. Então, essa dissonância aqui se dá justamente por conta do efeito Cantillon. Isso comprova que expansão monetária causa inflação e quem sofre são sempre os mais carentes. Então, cuidado com o papo de político populista que promete criar dinheiro na pedalada. Outro fenômeno que podemos considerar relacionados ao fim do lastro é o surgimento de crises e bolhas financeiras com maior frequência. Obviamente que essas estão intimamente relacionadas com a expansão creditícia proveniente das baixas taxas de juros, mas o crédito mais fácil, da onde que ele vem? Então, tivemos aí a bolha imobiliária do Japão na década de 90, tivemos a bolha dot-com em 2000 nos Estados Unidos e o subprime, a crise do subprime em 2008 também nos Estados Unidos, ambas de grandes proporções. Normalmente, o remédio que se usa para acabar, né, para salvar uma crise é o veneno que causa a outra. Agora nos resta saber quando será a próxima crise. Esse é um assunto extremamente interessante, tanto por curiosidade, tanto para nós entendermos aí como nos preparar para as outras crises. Então, não vou me adentrar muito nesse tema, tá? Mas deixa no comentário aí que crise que vocês gostariam de ver aqui e depois nós vamos fazendo outros vídeos, beleza? E falando em crise, principalmente do subprime, foi nesse cenário que surgiram as criptomoedas, especificamente o Bitcoin. Sem sombra de dúvida, é um assunto que está no hype, criptomoedas, blockchain, metaverso. Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente perdendo dinheiro, mas eu tenho certeza que muitas das pessoas não sabem por que foram criadas as criptomoedas e para que de fato, né, qual que é a ideia central delas. Então, vamos lá. A primeira aparição do Bitcoin foi em novembro de 2008, no auge da crise do subprime, bem após a quebra do Lehman Brothers, num paper divulgado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto.
Até hoje ninguém sabe se esse cara existiu, ele existe, se é uma pessoa, se são vários desenvolvedores, mas enfim, pouco importa, é um mistério que fica no ar. A questão é que a ideia do Bitcoin ela foi criada para ser uma moeda descentralizada, né, um meio de pagamento fora aí de um governo central. Isso vai em linha, né? É até interessante falar que desde 1976, Friedrich Hayek, né, que eu já até citei ele nesse vídeo, um grande prêmio Nobel e grande pensador, grande expoente da Escola Austríaca de Economia, já trazia essa ideia de termos uma moeda privada, algo descentralizado do governo, porque nós vimos aí que eles inflacionam o dinheiro e faz o que eles quiserem. A questão é que naquela época, em 76, Hayek nem imaginava, né, nem chegou a pensar que seria o Bitcoin ou algo do gênero, mas a ideia foi criada aí. E essa ideia acabou se inflando em meio à crise que o mundo vivia, causada justamente pela expansão artificial do governo. Uma moeda que não tem dono, uma moeda que não possa ser criada e nem controlada por um burocrata, uma moeda que não possa ser confiscada como forma de coesão, uma forma descentralizada ali que roda em um sistema financeiro diferente do tradicional, uma moeda ali onde as pessoas possam transacionar entre si pela rede do blockchain. Outra característica importante do Bitcoin é que ele é escasso, até por isso é comparado com o ouro. Foram disponibilizadas aí pelo criador 21 milhões de Bitcoins e hoje em dia já foram mineradas aí aproximadamente 90%. Espera-se que elas terminem de ser mineradas em 2140. Depois disso, acabou, não tem mais, não tem como criar do nada ninguém, né? A questão é, se isso é o futuro, o Bitcoin ou outra cripto qualquer, é difícil saber. Fato é que para algo se tornar uma moeda de troca, ela precisa de basicamente duas coisas. Primeiro, ser utilizada como troca. E o Bitcoin já está sendo aí aceito como meio de pagamento. Inclusive tem países e cidades que já aceitam como moeda oficial. E a segunda, e talvez a mais importante na minha opinião, é a confiança. As pessoas precisam confiar que aquilo vale como moeda de verdade. E fica a dúvida até quando nós vamos confiar no sistema atual? É isso, espero que tenham gostado do vídeo, tenha feito sentido o conteúdo. Peço para curtirem, se inscreverem quem não é inscrito e compartilharem com os amigos. Também ativar as notificações aí para que vocês possam saber sempre que tiver vídeo novo. Também os convido aí a comentar com outros temas aí e assuntos que tenham interesse. É isso aí, obrigado e tchau!